Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Certa vez, disse o Imã Ali ao seu companheiro Kumail: Ó Kumail, as pessoas se dividem em 3 categorias: um sábio divino, um aprendiz no caminho da salvação e um bando de tolos que vão atrás de todo latido e se inclinam com qualquer vento. Estes jamais se iluminarão com a luz do conhecimento. A importância do conhecimento está sendo apresentada aqui, neste dito, pois ele divide as pessoas em 3 categorias, onde a principal referência dessa classificação é o conhecimento. A primeira categoria são os sábios divinos, aqueles que dão voz ao conhecimento e o transmite para os outros. Pessoas que foram enviados ao mundo com o conhecimento para transmitir a outras pessoas. A segunda categoria são os aprendizes, aqueles que estão e querem estar no caminho do aprendizado, para serem salvos e conquistarem o paraíso. Já a terceira categoria é um bando de tolos e estúpidos, que correm atrás de todo latido e se inclinam para todos os lados de acordo com o vento. Então vejam bem, existem os sábios, as pessoas que vieram para instruir outras pessoas. Existem aquelas pessoas que querem aprender, ao invés de querer debater, de querer destruir a palavra daquela pessoa. E existem os tolos, que são aqueles que não querem aprender e acham que sabem. Eles acham que sabem e acabam ensinando coisas erradas, ensinando coisas que não devem. E andam atrás de qualquer coisa, pulam de galho em galho, acreditam em tudo que os outros falam. São pessoas que não têm um segmento certo na vida. Aonde o vento estiver soprando, eles estão indo. O ser humano, em sua jornada na vida, busca a perfeição ou chegar mais próximo da perfeição. Mas durante a jornada, ele pode se distrair com algumas coisas e sair do foco. É como alguém que está indo em direção a um jardim, mas resolve descansar e tirar uma soneca. Mas quando acorda já está tarde demais e ele corre para chegar no seu destino. Mas antes do fim do dia, não chega e assim fica para trás. Ele perde as 2 coisas, tanto chegar ao seu destino, quanto aquilo que o distraiu da vida. Então a pessoa que não está atento, a pessoa que não se vigia, que não se olha, ele perde o foco do que ele está predestinado a fazer. E existem várias coisas do mundo cotidiano que tiram a gente do foco. Então quando você tiver com a intenção de fazer uma coisa, foque naquilo e pense só naquilo. E qualquer outra pessoa ou alguém que vier para poder lhe falar em outra coisa que não seja aquilo, distancie. Porque você vai perder o foco e você não vai atingir o seu objetivo e também não vai ficar com o objetivo daquela pessoa. Na vida real é a mesma coisa. Não temos que perder nosso foco ao querer buscar a perfeição. E o mais alto grau dela é o conhecimento de tudo. O conhecimento de tudo. Da religião, da nossa religião, da jurisprudência. Porque nós também temos que focar em conhecer sempre mais e mais aquilo que nós estamos seguindo. Também as leis daquilo que nós estamos seguindo. Pois elas representam o caminho da nossa salvação nesta e na outra vida. A pergunta é:
como fazemos para estar enquadrados entre a primeira e a segunda categoria de pessoas e não a terceira? Para isso, há uma receita, um manual, cujo fim dele é o fortalecimento das bases da crença e conhecimento de todos nós. É como um viajante que vai para um lugar com pragas e doenças. Ele procura se imunizar e tomar uma vacina antes de viajar. O conhecimento é assim também. Ele nos torna imunes dos ataques, dos desvios e extravios que levam o ser humano ao caminho da escuridão. De acordo com a tradição do profeta Muhammad, há algumas orientações para quem busca este objetivo. Ele disse sobre o conhecimento: observá-lo, escutá-lo, memorizá-lo, executá-lo e divulgá-lo. Estas são as orientações básicas e fundamentais para as pessoas colocarem em prática o conhecimento. Na mesquita, na sala de aula, na escola, no colégio, na universidade, na oficina de trabalho, em qualquer lugar onde estamos, aprendemos alguma coisa. E temos que levar em consideração esta orientação do profeta Muhammad. Numa outra passagem, o profeta disse: prendam o conhecimento. Prendam o conhecimento. Daí as pessoas perguntaram: como prender o conhecimento? O profeta disse: com a escrita. Ou seja, a sexta dica que o profeta nos dá sobre as observações com conhecimento é escrevê-la, anotá-la, pois assim ele se fortalece mais na sua mente e na memória. A sétima observação que o profeta Muhammad dá para todos nós sobre o conhecimento é debatê-lo. O debate é algo benéfico que pode erguer e expandir o conhecimento, fazendo que seus estudiosos naveguem em seus horizontes e descubram seus mistérios e segredos. O profeta Muhammad dizia: a busca pelo conhecimento é o dever de todo muçulmano e de toda muçulmana. Mas eu completo: a busca pelo conhecimento é o dever de todo ser humano. Busquem-no de suas fontes, pois ensiná-lo por Deus é considerado uma boa ação. Sua busca é uma devoção e seu debate é uma recordação. O debate sobre o conhecimento é tão importante que foi igualado à recordação de Deus. Ou seja, quem estiver em um debate benéfico, não discussão, e o objetivo com o sábio sobre uma certa questão que ele deseja conhecer, é como se tivesse em recordação constante com Deus. Louvado seja. A oitava observação é a pergunta que é considerada a porta do conhecimento. O imã Assadek dizia: as pessoas se arruinam porque não perguntaram. Ou seja, um dos motivos que as pessoas se arruinaram nesta e na outra vida foi porque deixaram de perguntar. Isso é um erro e engano, quando achamos que conhecemos tudo ou sobre tudo. Aquele que sabe menos, muitas vezes sabe mais do que a gente. Todo mundo tem algo para mostrar, algo para ensinar. Tolo é aquele que acha que sabe de tudo, que entende de tudo. Esse devemos correr dele. Esse nos leva à perdição. O imã Zadek, numa outra passagem, dizia: o conhecimento é um tesouro e as suas chaves são as perguntas. Alguma pessoa erroneamente acham que por se manterem ignorantes
Deus não irá cobrá-las ou questioná-la no dia do juízo final. Existem pessoas que acham assim: se eu não participar disso, eu vou ser neutro, vou ficar neutralizado, não vou aprender, não vou saber nada, então Deus não vai me cobrar, não vai me perguntar nada, porque eu sou inocente. Não, é erro. Isso é um grande erro, pois naquele dia que nada valerá senão as ações boas pela causa de Deus. No dia que você estiver de frente com Deus, o que vai valer vai ser seus conhecimentos e as suas boas obras. Ele te perguntará: por que fizeste aquilo? E tu responderás: porque não sabia. Mas ele voltará a te perguntar: se não sabias, por que não perguntou? Portanto, a falta de conhecimento jamais será uma justificativa aceitada por Deus no dia do juízo final, pois a pessoa será cobrada por não ter perguntado e se informado. Quando a pessoa escuta uma coisa e aceita de lata, sem procurar saber se aquilo que escutou realmente é verídico, é correto, e não procura estudar, não procura saber se a veracidade do que falaram para ele, ele está sendo tolo. Ele está sendo uma pessoa cega, que aceita qualquer coisa e segue qualquer coisa. Tem pessoas que vão na igreja, vou falar da igreja, tem pessoas que de domingo vão para a igreja. Eu já vi muita gente passar na porta da minha casa aqui mesmo. Domingo eu tenho que ir para a missa. Missa, né? Missa. Tem que ir para a missa. Domingo eu tenho que ir para o culto. Aí eu te falo, eles vão para quê? Só para dizer que foi. Eu vou cumprir uma obrigação. Mas se você perguntar àquela pessoa o que ela escutou lá, o que ela aprendeu, ela não sabe te dizer. Porque ela quer dar uma de inocente. A minha obrigação é caminhar daqui na igreja todo domingo. Sentar, esperar a reunião acabar e ir embora. Eu não quero saber de nada. Eu não vou perguntar nada. Todos nós temos acesso aos sábios e aos líderes que conhecem mais daquilo que não conhecemos. Hoje em dia, com as redes sociais e a tecnologia, ou até mesmo com a presença de líderes ao nosso redor, podemos tirar todas as nossas dúvidas sobre todas as questões. Temos que aproveitar desta oportunidade para não cairmos em arrependimento. Saibam que há uma tradição do profeta Muhammad que diz: 3 coisas se queixarão para Deus no dia do juízo final: a mesquita abandonada, o Alcorão abandonado e o sábio abandonada. Os sábios possuem uma posição privilegiada na nossa tradição e cultura. E isso está afirmado e presente nas tradições dos ditos dos Abu Baites. De acordo com a passagem do Imã Ali, ele dizia: um sábio entre os ignorantes é como um vivo entre os mortos. Aquele que tem um sábio entre si é como se tivesse um tesouro. Um sábio entre os ignorantes é como se tivesse um vivo entre os mortos. Quem dera se eu tivesse um sábio para que eu pudesse conversar com ele todos os dias. Ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou uma vez na vida. Quem dera se eu tivesse. Ou seja, a diferença que faz um sábio entre as outras pessoas que não sabem é como a vida e a morte. O conhecimento nos dá a vida e nos mantém vivos nesta vida, mesmo se estivermos mortos. O profeta Muhammad dizia: um sábio está vivo, mesmo ele estando morto.
Ou seja, a principal referência da verdadeira vida é o conhecimento, pois ele te inspira a verdadeira vida. O profeta Muhammad disse: encontrar com os sábios é uma honra desta e da outra vida. Numa outra passagem, ele mesmo disse: olhar para a face de um sábio é devoção. E em seguida também disse: os sábios são herdeiros dos profetas. Numa das suas mais belas tradições, sendo que todas as tradições dos profetas Muhammad foram belas, são belas, ele diz: aquele que recebeu os sábios é como se tivesse me recebido. Disse o profeta Muhammad: aquele que receber um sábio é como se tivesse me recebido. Aquele que visitar um sábio é como se tivesse me visitado. Aqueles que se encontram com sábios é como se tivesse encontrado comigo. E quem se encontrar comigo é como se tivesse encontrado com o meu Senhor. Se encontrar com os sábios é algo benéfico, mas temos que saber quem são os verdadeiros sábios. Os verdadeiros sábios, é fácil saber quem são. Os verdadeiros sábios são aqueles que não buscam nada em troca dos seus trabalhos. Aqueles que desejam realmente a orientação e o bem para o próximo. E aqueles que, com seu conhecimento divino, expandem e iluminam o caminho e a caminhada das pessoas, rumo ao conhecimento, ao caminho da salvação e da verdade. E sem querer desejar, procurar ou exigir das pessoas algo em troca por esse trabalho. Então vejam bem, como descobrir um sábio? Como descobrir uma pessoa que nos deseja o bem? Como descobrir uma pessoa que realmente está nos orientando no caminho da verdade, no caminho de Deus? É só você ver se aquelas pessoas que estão te orientando são realmente sábios. Se eles realmente trabalham para Deus, um trabalho grátis, querendo o pagamento de Deus somente. É o que pastores, padres, guias espirituais, líderes espirituais, as pessoas que sabem um pouco mais, né, te passam aquilo gratuitamente. Porque Deus já deu a essa pessoa condições para sobreviver, condições para ganhar o pão e sustentar sua família. Ele não fica rico, mas está sempre em condição de resolver os problemas da sua vida. Então ele não precisa de cobrar por isso, porque isso é um trabalho grátis, é um trabalho que ele faz por Deus, para pagar a Deus o que Deus proporcionou para ele. Então, vamos prestar bastante atenção nas pessoas que ultimamente se dizem que estão trabalhando para os profetas, que estão trabalhando para Deus. A pessoa que trabalha para Deus, ela não humilha, ela não oprime, ela não obriga, ela não cobra. A pessoa que trabalha para Deus, ela se disponibiliza a atender a todos, sem distinção de cor, de raça, de crença, de abraçar a todos. Certo que ninguém tem todo o tempo do mundo, mas existem horas em que a pessoa, quando estiver doando o seu conhecimento para as pessoas, ele esteja fazendo aquilo com amor, com gratidão ao que Deus fez por ele.
e que ele espere somente o pagamento de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Paz no coração de todos. Obrigado por me aturarem a mim.